Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, nós vamos revisar um artigo científico sobre programação pareada. Quais são as evidências que foram colhidas até o momento da escrita do artigo, evidentemente, que falavam positivamente ou eventualmente negativamente sobre os efeitos da programação pareada no desenvolvimento das tarefas que eram necessárias que fossem feitas, beleza? Então, algumas informações que são importantes aqui, né, para a gente abrir aqui esse vídeo de revisão. O nome do artigo é Are Two Heads Better Than One on the Effectiveness of Pair Programming? Ou seja, será que duas cabeças pensam melhor do que uma sobre a efetividade da programação pareada? O ano de publicação do artigo é de 2007. Ou seja, tem 14 anos aí que ele saiu. Eu também busquei, obviamente, eu não fiz o melhor filtro ali, né? Eu fui no Google Scholar e busquei por Pair Programming a partir de 2017. Tem publicações, muitas publicações, utilizando Pair Programming no sentido de escola, né? De ensinar programação ou coisas do gênero. E nenhuma publicação com um número de citações que denote que aquela pesquisa impactou outras pesquisas. Já esta publicação atualmente tem 191 citações. Não é muito, obviamente, quando você compara talvez com outros artigos, mas também artigos da área de computação não são artigos que são brutalmente citados aí, né? Principalmente quando a gente compara com áreas como, por exemplo, psicologia, que tem artigos que tem 80, 70 mil citações e tudo mais. Beleza? Então, esse estudo, né, é de uma área da pesquisa que chama Engenharia de Software Empírica, que é a área de pesquisa que tenta investigar os resultados ou os resultados encontrados em função de crenças que as equipes de engenharia, né, as equipes de produto têm por aí. Beleza? Então, vamos lá para o review da parada. Então, como é de praxe, o que eu vou fazer? Na hora que eu estou aqui fazendo o review, como são vários detalhes ali no artigo e eu quero falar sobre o artigo, né, e controlar qualquer emissão minha de opinião até o final do vídeo, eu sempre preparo um roteiro para mim, beleza? Que eu vou seguindo aqui. Então, se você perceber meus olhos indo para um lado e para o outro, sou eu lendo o que eu escrevi para me preparar para esse vídeo. Os vídeos de revisão de artigo são os únicos vídeos que eu faço de fato um roteiro para seguir e tudo mais, porque é muita informação que fica depois que eu faço o resumo, e eu acho que se eu não olhar, talvez eu deixe de falar alguma coisa que eu anotei e que eventualmente seja interessante para você que está vendo. Então, primeira parte aqui, né, do meu resumo. Quais são os principais efeitos que o artigo vai revisar? Então, o artigo, olha, ele pegou, né, um conjunto de artigos. Então, esse daqui, de novo, uma coisa que eu não falei, ele é um meta-artigo, ou seja, um artigo que revisa artigos, beleza? E ele selecionou um conjunto de artigos. Eu já falo o número, já falo um pouco da divisão desses artigos, mas ele tentou olhar para 3 coisas relativas à programação pareada. A duração, ou seja, quanto tempo a tarefa durou para ser feita, pensando aqui, né, que aquela tarefa durou X horas, N horas, Y horas, e por aí vai. O esforço para conseguir concluir aquela tarefa, como é que ele mediu o esforço? O número de horas por pessoa envolvida na tarefa. Ou seja, se uma tarefa de maneira pareada demorou 20 horas para ser concluída, então quer dizer que o esforço foi de 40 horas, 20 horas de cada uma das pessoas. É o dobro da duração, de acordo com o próprio artigo, beleza? E a qualidade, o quão bom é o produto final aí. E aí, o artigo deixa claro que qualquer outra alegação sobre programação pareada, que não seja essas 3 coisas que eles vão buscar, eles não foram investigar, a não ser que a alegação esteja conectada com esses efeitos que querem ser observados: duração, esforço e qualidade. Quais são essas alegações que ele fala? Por exemplo, será que as pessoas ficam mais felizes quando programam de maneira pareada? Será que existe mais transferência de conhecimento, ou seja, mais aprendizado? Será que tem um melhor trabalho em time? Então, tudo isso são coisas que eventualmente são faladas em palestras, em publicações, em posts sobre programação pareada, né? É o que compõe a crença aí. E essas coisas eles não endereçaram simplesmente porque elas não apareceram de maneira consistente nas publicações que foram revisadas aí, né? Então, falando sobre as publicações que foram revisadas.
Então eles pegaram 15 estudos e a ideia, né, para tentar perceber se o efeito era realmente alguma coisa que deveria fazer sentido no output da pesquisa, qual que foi a sacada? Eles tentaram entender o contexto dessas pesquisas. Então, quando a gente fala de contexto, tem 3 informações importantes aqui, né? O contexto foi aplicado com estudantes, foi aplicado com profissionais, conseguiu ser aplicado em equipes, em grupos de trabalho, e dentro desses grupos tinha gente pareando. Essa foi uma coisa importante. E o número de pesquisas aí, né, que foram analisadas, foram 15, beleza? Dessas 15, 4 pesquisas foram feitas com profissionais, pessoas realmente já trabalhando, que foram contratadas por empresas, né, coisas do gênero, ou seja, tem ali o selinho que a habilidade dela foi reconhecida por alguma empresa. Quer dizer que quem não trabalhou é pior do que quem trabalhou? Óbvio que não, longe disso. Inclusive, eu falo sobre isso aqui no canal. Mas para o campo da pesquisa, isso para eles era um selo interessante, que eram profissionais e pessoas que ainda eram estudantes. Então, 4 foram feitos com profissionais e 11 com estudantes. 10 pesquisas foram feitas no contexto europeu, 5 na América do Norte. 11 pesquisas compararam pares trabalhando versus as pessoas isoladas, ou seja, não era um grupo, uma empresa com vários pares. Era assim, olha, você está fazendo a parada com um par e a outra pessoa está fazendo isolada, um experimento e tudo mais. E apenas 4 pesquisas consideraram o contexto de times que têm pares, porque eles entendem que eventualmente a dinâmica pode ser diferente. Aí aqui, né, sobre os detalhes que iam ser analisados, então duração, esforço e qualidade. Como eu já falei, acho que eu já falei aqui, não sei se eu já falei, então eu vou repetir, né? O que era a duração? O tempo necessário para concluir a tarefa. O esforço era o dobro da duração, ou seja, né, o tempo que cada uma das pessoas colocou para concluir a tarefa. E a qualidade, na maioria dos estudos, era medida em função do número de casos de testes passando e se a atividade de programação era realmente concluída com sucesso, gerando o valor que era esperado que ela gerasse em função da atividade. Sobre as evidências, né, que foram encontradas. Então, eu já mostro aqui uma tabela sobre isso, mas quando a gente olha para a qualidade, acho que eu já vou mostrar a tabela agora, calma aí. Então aqui, né, tem uma tabelona. Um detalhe importante, ele explica no artigo qual foi o cálculo que foi realizado para conseguir metrificar, né, o impacto do que estava sendo observado dentro do conjunto de estudos e tudo mais. Essa é uma área da pesquisa científica, né, da academia, que eu ainda preciso melhorar muito, né? Saber como bolar um experimento no detalhe, saber como aplicar os cálculos estatísticos para conseguir entender a relevância do número dentro do contexto e tudo mais, tanto que todas as pesquisas que eu participo pareando, ou triando, ou quadriando com pessoas que são da academia, que tem muito mais know-how, expertise do que eu nisso, né? Como o Vitor, Danilo, Geraldo, Danilo, Anish e tudo mais, justamente porque eu não domino isso, beleza? Então, eu vou aqui, né, resumir o que o artigo trouxe, eu vou deixar o link do artigo na descrição, justamente para que se alguém quiser bater o olho e comentar aqui nos comentários, né, sobre como o cálculo foi feito e tudo mais, fique à vontade. Beleza? Então, sobre as evidências. O primeiro quadradinho aqui, né, fala das evidências relativas à qualidade do software entregue. Então, eles acharam deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui no artigo, né, para eu explicar. Se você achou, né, um effect size aqui, né, ou seja, né, se o número calculado para o efeito ali da amostra foi entre 1 e 3.4, quer dizer que realmente a parada foi relevante. Se ficou entre 0.38 e 1, quer dizer que foi médio. Se ficou entre 0 e 0.37, quer dizer que foi pequeno. Eles consideraram nessa fórmula aqui também a dispersão dentro. Eles calcularam médias, verificaram dispersões e aí fizeram a fórmula para chegar aonde o estudo chegou, né? E de novo, convido quem manjar mais disso para olhar essa parte
e deixar comentários aqui. Então, sobre a qualidade, ficou em 0,38. 0,38 quer dizer que quer dizer que o efeito, né, a relevância foi média, sendo que 0,38 está ali no bottom, né, na parte mais, no limite da coisa entre a relevância ser pequena. Então foi 0,38 aqui. Só que tem um detalhe interessante. Aqui ele seleciona os estudos que falaram sobre qualidade. E se você pega, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde o impacto foi pequeno. E aí você tem 1, 2, 3, onde o impacto foi médio. E aí você tem 2, onde o impacto foi grande. Beleza? Então aqui você tem uma dispersão grande, né, entre, se você for pegar, né, 0,08 e 2,20. Beleza? Então, e a média aqui, não necessariamente, se você fosse pegar, né, tem muito mais impacto pequeno do que impacto médio e mais impacto pequeno do que impacto grande. Mas tem a soma de impacto médio e grande fica parecida com o impacto pequeno. Então por isso que a média aqui, né, ficou no impacto médio, ou seja, pode-se considerar que existe sim um impacto positivo na qualidade do que foi entregue quando se pareia, beleza? E esse impacto é médio flertando com pequeno, tá bom? O segundo impacto aqui é sobre a duração da tarefa. Então aqui a gente já tem resultados de novo, né? A média mostra que o impacto é um impacto médio, beleza? Potencialmente interessante. Tem muito resultado também que, se eu for pegar, né, análise por análise, né, de cada uma das pesquisas, vê muito impacto pequeno, beleza? Só que aqui já tem resultados mais mistos, porque tem pesquisa, uma pesquisa, o P na frente significa pesquisa com profissional, o S na frente significa pesquisa com estudante. Teve pesquisa com profissional que indicou que o impacto foi negativo com efeito médio. E pesquisa com estudante que indicou que o impacto foi negativo com efeito pequeno. Mas a maioria dos resultados mostra o impacto positivo. Então, o estudo fala que pode-se considerar que temos um impacto positivo de efeito médio aqui quando a gente pensa em pareamento. Quando a gente pensa no esforço, ou seja, no dobro da duração, aí a maioria dos estudos mostrou o impacto negativo, beleza? E o impacto negativo, na sua maioria, entre médio aqui, né, e grande, né? Só 2 com pequenos. E teve um impacto positivo. Eu já falo sobre esse impacto positivo, que é um impacto interessante, que esse foi o único estudo, pensando em esforço, que olhou para times completos. E aí fica essa pulga atrás da orelha, que quando teve um time, o impacto do esforço foi positivo, ou seja, o esforço foi menor. O que é que significa o esforço menor, né? Pensando em conta de padaria. Se você demorou 16 horas para fazer uma tarefa, quer dizer que o esforço seria de 32 horas. Só que se fizesse de maneira individual, provavelmente o esforço seria maior do que 32. Ou seja, a soma, aí, né, o dobro da duração é menor do que a duração se tivesse feito de maneira individual. Beleza? Então isso aqui fica uma pulga atrás da orelha da galera que tocou a pesquisa. Mas, pelos números, entende-se que existe um efeito moderado, né, médio, negativo, quando a gente pensa no número de horas acumulado por todo mundo envolvido para realizar as tarefas de maneira pareada aí. Depois disso, o artigo foi investigar a relação entre esses efeitos comentados e a complexidade da tarefa e a expertise da pessoa. Eu já volto ali mostrando a tabela. Aqui, né, qual que foi o vetor, o que eles pensaram? Eles falaram, beleza, temos os primeiros números aqui, só que devem existir mais variáveis que estão influenciando, né, nesses efeitos calculados aqui. E na análise deles, pegando os artigos, essas variáveis eram a complexidade da tarefa e a expertise da pessoa, né? E aqui o que aconteceu? Só tiveram 2 estudos que falaram sobre isso. Um estudo foi feito com estudantes, e bem piquititico. Já teve e nesse estudo com estudantes, a complexidade da tarefa e a expertise não se mostrou importante para fazer
no cálculo dos efeitos. Já o outro estudo foi feito com profissionais, 259 profissionais. Foi o maior estudo entre os grupos, né, que foram analisados por todos os estudos, esse foi o maior grupo. E aqui, né, neste grupo, teve um efeito contraditório interessante, né, e eu vou refletir sobre ele aqui no final. Tarefas que pareciam muito complexas para uma pessoa só, realmente só conseguiram ser completadas por 2 pessoas. E só que teve um custo grande no esforço. Ou seja, o tempo acumulado foi altíssimo. Beleza? Já olha que interessante. Quando a tarefa era simples para o par, você teve, pensando na duração, um tempo de execução bem menor, só que a qualidade caiu. E isso ficou, né, na mente dos pesquisadores. Então, calma aí. Quando é muito complexo, beleza, a qualidade aumenta, o esforço aqui, né, aumenta também. Mas quando a tarefa é simples, eu diminuo o tempo de execução, mas a qualidade diminui. Por quê, né? E aí o artigo conclui dizendo que parear depende do contexto, né? Uma conclusão meio óbvia, para ser bem sincero. E que, obviamente, precisa de mais estudos de 2007, né? Mas não me parece que teve, pelo menos eu não encontrei, eu só fui numa fonte que foi o Google Scholar, né? Mais estudos ultra relevantes aí, beleza? Mas ele conclui dizendo que precisa de mais entendimento sobre as coisas. E aí, sobre essa relação, olha que interessante, né? Ele deixa aqui uma tabelinha no final. Então, se a expertise do programador ou da programadora for júnior e a complexidade da tarefa for fácil, né? Na verdade, a complexidade for simples aqui, né? É para usar programação pareada? Sim, porque supostamente vai aumentar a qualidade da entrega. Se a tarefa for realmente complexa, também para a programadora júnior ou programador júnior, faça pareada que vai aumentar a qualidade. Agora, se a pessoa for intermediária e a complexidade for simples, parece não valer a pena ser parear. Se a complexidade for alta, sim, continua valendo a pena parear por conta da qualidade. Se a pessoa é sênior, se for simples, parece não valer a pena parear, justamente porque a qualidade vai diminuir e tudo mais. E se a tarefa for complexa, também parece não valer a pena. A não ser que tenha-se ali, né, uma certeza, ou pelo menos uma percepção de certeza, que realmente é muito complexo para uma pessoa só resolver. E eu já vou falar, né, o meu palpite sobre isso, beleza? Então aqui foi a parte da revisão em si. E agora eu vou só deixar aqui, né, os meus comentários. Eu vou deixar isso aqui na frente, ainda vou me deixar aqui no cantinho, que eu quero usar essa tabela. Então as minhas considerações aqui, né? Eu particularmente gosto de ditados que são antigos. Eu tenho uma crença minha que quando o ditado é antigo e continua sendo utilizado, eventualmente tem alguma coisa ali que faz sentido, né? Então, sei lá, quem não se comunica se trumbica, quem tem boca vai a Roma, o rio só corre pro mar. Aí eu gosto que 2 cabeças pensam melhor que uma, beleza? Mas realmente eu concordo com o artigo quando 2 cabeças pensam melhor que uma, quando uma das cabeças entende que não tem naquele momento a capacidade necessária para desenrolar, para enfrentar o desafio que está na frente dela, ou quando algum agente externo, né, olha para a sua solução e fala assim, então, eu sei que você achou que conseguia fazer sozinho, mas você não consegue não, você está cagando no pau nisso aí que você está fazendo. E aí, ó, colocando aqui, né, a minha experiência no jogo, eu já vivi situações como essa. Então, eu acho que no conjunto da obra, eu entendo que existe uma boa possibilidade de 2 cabeças pensarem melhor do que uma, respeitando, concordando com o que o artigo fala aqui, e eu já vou falar sobre isso. Sobre os resultados, o que fica para mim é que os ganhos mostrados, pelo menos as evidências mostradas aqui pelo artigo, me parecem pequenas. O aumento de qualidade, por mais que pareça que aumenta a qualidade em si, não é brutalmente relevante. E o número de horas somadas é muito maior do que o número de horas se a pessoa estivesse fazendo a parada de maneira individual.
Então, o que fica na minha cabeça aqui é, o entendimento de qualidade do artigo, para mim, é pobre. Ele coloca apenas 2 dimensões, beleza? Uma dimensão seria muito pobre. 2 dimensões flerta com o perigo, porque quando ele olha só para casos de teste passando, você pode ter 100% de cobertura, todos os testes passando, e sua bateria de teste ser um lixo. Beleza? Então, ainda mais quando a minha percepção, né? E eu não lembro se tem um estudo que analisa a qualidade da bateria de testes de projetos open source ou da indústria. Acho que é um tema interessante para se observar. Mas, e eu não sei se tem. Mas a minha percepção sobre os testes que são escritos na indústria é que eles ficam bem distantes do que já é estudado sobre qualidade de testes pela pesquisa, né? Eu converso bastante com a Anish, que é a pessoa que mais entende de testes que eu conheço, pelo menos. E eu já revisei o livro aberto dele aqui no canal, né? E tô revisando o livro novo dele, que ele vai lançar, né? Não revisando de maneira brutal, mas, putz, tendo acesso e acompanhando, né? Me sinto até privilegiado por isso. E eu olho os testes na indústria e eu vejo uma distância grande nisso. Então, olhar para testes passando apenas, eu acho pobre. E aí você combina testes passando, que é uma dimensão do software que está sendo, com o software funcionando. E de novo, né, o software funcionando, ali não está falando que está funcionando, mas qual foi o número de bugs que foi encontrado. Não olha para a dimensão da qualidade dos testes que foram escritos. Não olha para a métrica de software que poderia ser aplicada para o código. Então eu acho que foi pobre quando fala do aumento da qualidade, olhando só para essa revisão aqui. Então, a evidência para mim é fraca. Então, e eu sei que tem que parear. Tem empresa que todo mundo trabalha pareado o tempo inteiro e tudo mais. Então, eu deixarei minhas barbas de molho. E aí eu fiquei refletindo, né, sobre esse lance da complexidade, da qualidade entregue versus complexidade das tarefas. E aí eu cruzei aqui algumas outras teorias que eu considero que são importantes, que me auxiliam na vida e que pelo menos fez sentido. Tem 2 teorias que eu gosto bastante. A teoria da definição de metas é uma que me baseio bastante para pensar em objetivos de equipe, objetivos da vida, enfim, né, objetivos de aprendizado e por aí vai. E a teoria da alta eficácia, que é uma teoria que é muito sólida, que fala sobre a relação entre a percepção da pessoa de capacidade e os comportamentos que derivam-se a partir dali, né, em relação às coisas que ela tem que fazer. E aí eu pensei no seguinte, né, quando uma pessoa olha para uma atividade, então imagina que tem, sei lá, um desafio do HackerRank ultra foda, você olha e fala assim, caralho, eu manjo da linguagem, eu manjo das estruturas de dados da linguagem, mas eu sinto que sozinho isso daqui eu não consigo fazer não. Mas, se eu tivesse junto com alguém que tivesse mais experiência em algoritmos, talvez eu conseguisse sair do outro lado. Então aqui, isso flerta, né? Isso fala com as 2 teorias. Isso fala com você entendendo que você tem um objetivo ali na sua frente, que você não se sente capaz, mas não é tão distante. E a outra pessoa entra para conectar com você e clusterizar o seu senso de capacidade. Literalmente é um cluster aí, né? Suas mentes se juntam e o seu senso de capacidade de par é maior do que o senso de capacidade dos indivíduos separados. E os 2 entendem que somados vão conseguir, né, eventualmente buscar resolver aquela complexidade. Então, me parece que, dado que as pesquisas falam, você tem um cenário positivo para realmente atacar aquilo e entregar com uma performance interessante, dado as dimensões de performance que vão ser analisadas. E aqui, no caso, ele isolou a dimensão na qualidade aqui da coisa, né? E do esforço também. Mas pegando aqui a qualidade, considerando que o esforço vai continuar sendo maior. A mesma coisa vai acontecer, imagina que você olha para uma tarefa e que você sozinho fala assim, poxa, isso é fácil, né? Consigo fazer, muito fácil. E aí você ainda se junta com outra pessoa para fazer, ou seja, o que era fácil para você ficou ainda mais fácil. Você se juntou com outra pessoa que complementa as suas capacidades.
E quando fica muito fácil, talvez você já tenha percebido isso no trabalho, quando algo é muito fácil, eventualmente você até fica meio frustrado ou frustrada de fazer, né? Não está utilizando as suas capacidades no limite, não está te desafiando. E pode ser que isso interfira na qualidade da sua entrega, no caso aqui na qualidade da mensuração da qualidade do código dado as dimensões que foram utilizadas aqui no artigo. Eu fiquei pensando sobre isso, beleza? E aí, para ir fechando, né? Engenharia de software empírica é uma área que me atrai muito, porque desenvolvimento de software, computação, é uma área que te permite testar coisas baseadas em crenças que não existe nenhuma evidência que suporte. E tá tudo bem, porque geralmente você não tá colocando a vida de ninguém em risco. De vez em quando tem dinheiro na jogada, mas putz, não existe comparação entre dinheiro e vida. E a empresa até está disposta a arriscar, a andar rápido e sangrar um pouco no dinheiro para experimentar coisas e ter a equipe de engenharia de produto mais ajustada e por aí vai. Então você tem várias equipes funcionando sob várias crenças que carecem de evidências para suportar aquela crença. Eu particularmente, mesmo quando a crença é muito lógica, quando parece que faz muito sentido, eu acho que a falta de evidência enfraquece a crença, então eu deixo minhas barbas de molho para toda a crença minha que carece de evidência. Mas, de novo, acho isso muito legal. Poder começar sem a evidência e buscar as evidências posteriormente. Acho que deixa o ecossistema muito rico, é uma área que me interessa muito. E por que eu acho legal? Porque é diferente quando você está, por exemplo, fazendo vacina, né? Por conta da desgraça do planeta, enquanto eu gravo esse vídeo. Vacina, todo mundo meio que lê um pouco sobre vacina, né? Os estágios e tudo mais. Eu não vou nem falar para não falar besteira aqui. Mas espera-se que nenhuma vacina seja aplicada em ninguém, independente do tipo de vacina, sem que as devidas evidências tenham sido colhidas, mostrando que aquela vacina sim ajuda a pessoa, né, a se proteger do que ela precisa se proteger. Beleza? Então são áreas completamente diferentes da vida, né? Cada uma com suas características, e eu gosto dessas áreas que nos permitem testar baseado em nossas crenças e que depois abra espaço para que a gente tente entender se essas crenças realmente estão produzindo os efeitos esperados e tudo mais. Tá bom? Então, era isso que eu tinha pra falar pra você hoje aqui, né? Eu espero que essa revisão de alguma forma tenha sido útil pra você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso. Tchau.